Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira da 19ª Semana do Tempo Comum, 18 de agosto, a igreja celebra Santa Helena. Então, neste dia, peçamos a intercessão de Santa Helena por cada um de nós. E também nesse dia, convidamos ao dia da intercessão e da oração. Sexta-feira é um dia de jejum, sacrifício, de renúncia, mas também um dia de rezarmos e interceder por todos aqueles que sofrem, pelos cristãos perseguidos, intercedermos por aqueles que se confiam à nossa oração, lembrando nessa sexta-feira o dia do sacrifício do Senhor, o dia que Ele morreu na cruz por cada um de nós, que depositemos também aos pés da cruz todas as intenções particulares que cada um de nós traz no coração. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro do Josué. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou todos os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes e seus escribas, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Além do rio habitavam outrora os vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei sua descendência e lhe dei Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança a montanha de Seir. Jacó e seu filho desceram ao Egito. Em seguida, enviei Moisés e Arão e feri o Egito com os prodígios que operei no meio deles. Depois vos fiz sair de lá. Eu fiz, portanto, os vossos pais saírem do Egito e chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais como carros e cavaleiros, até o mar dos juncos. Clamaram então ao Senhor, que interpôs uma nuvem espessa entre vós e os egípcios, e fez o mar voltar-se sobre eles e cobri-los. Vós vistes com os próprios olhos o que eu fiz no Egito, e depois habitastes no deserto por longos dias. Daí eu vos fiz entrar na terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Sefó, rei de Moabe, para fazer guerra a Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Eu, porém, não quis ouvir Balaão. Ele teve de vos abençoar, e eu vos salvei da sua mão. Em seguida, passastes o Jordão para chegar a Jericó. Mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus, e eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, o que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não existiu, de vós nenhum trabalho, cidades que não construístes e nas quais habitais, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis. Então a gente vê nessa primeira leitura Josué que vai reunir todas as tribos de Israel e que vai ordenar cada um deles na presença de Deus. Então ele vai justamente dizer ao povo, a ordem que o Senhor dá, E ele vai explicando, desde Abraão, de Isaque, Jacó, até chegarmos aqui em Balaão, e ele vai dando toda uma exortação e vai narrando qual foi o percurso, o caminho que o Senhor fez com o seu povo. O salmo de hoje é o Salmo 135. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Deus dos deuses, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Senhor dos senhores, porque o seu amor é para sempre. Ele guiou o seu povo no deserto, porque o seu amor é para sempre. Ele feriu reis famosos, porque o seu amor é para sempre. Ele matou reis poderosos, porque o seu amor é para sempre. Ele deu a terra deles como herança, porque o seu amor é para sempre.
como herança ao seu povo Israel, porque o seu amor é para sempre. Ele nos salvou dos nossos opressores, porque o seu amor é para sempre. Então, o Salmo 135 é um salmo conhecido e um salmo fácil de gravarmos, porque é como se houvesse uma pergunta e uma resposta, né? É como se dissesse uma ordem e o povo que responde, dizendo: o amor do Senhor é para sempre. Então, o salmista de hoje vai nos convidar, se você não sabe louvar o Senhor, simplesmente repita, né? O amor do Senhor é para sempre, porque o Senhor nos salva, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor libertou o seu povo. E que ele vai dizer que somos convidados a celebrar o Senhor. Por quê? Porque o amor do Senhor para conosco é para sempre. Então, o amor de Deus com cada um de nós é para sempre. O Senhor não tem um amor pela metade, mas o Senhor nos ama eternamente. E por isso somos convidados a celebrar, a glorificar e a louvar o Senhor. E o próprio salmista vai dando vários exemplos. Por que que nós devemos celebrar o Senhor e glorificar? Ele vai dizer: ele guiou o seu povo, ele feriu, né, os reis famosos, ele matou os reis poderosos, ele deu a terra como herança. Então, ele vai dizendo todos os motivos pelo qual devemos reconhecer que o amor do Senhor conosco é eterno, é para sempre. E nós devemos também devolver esse mesmo amor. Devemos amar o Senhor eternamente, para sempre, que não há interrupção na nossa relação de amor com o Senhor, no nosso diálogo. Mas hoje o salmista vai nos exortar e nos convidar a esse olhar e a reconhecer esse amor do Senhor que é infinito por cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus querendo pô-lo à prova e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? O que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio e depois se repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas desde o princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de fornicação, e desposar uma outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, desde o ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então, o evangelho de hoje, costumamos dizer que é o evangelho do celibatário, né, da vida consagrada. Mas antes de pegarmos o finalzinho do evangelho, onde o Senhor vai falar daqueles que são chamados a viver uma vida celibatária, no início, o Senhor vai ser interrogado, né, pelos fariseus. Os fariseus que vão colocar a prova em relação, né, à lei, em relação ao motivo ali do divórcio no casamento. Sendo que ele vai dizer que o Senhor deu uma ordem, né, no início, o Senhor vai dizer, né, Deus criou o homem e a mulher, e que um se unirá ao outro será uma só carne, e eles vão querer provar, mas por que que Moisés, né, mandou repudiá-lo e dar uma carta de divórcio? E o Senhor vai dizer, no início não foi assim, mas por causa da servidez, da dureza do coração e do pecado do homem, ele vai dar o exemplo, né, o porquê do divórcio, ali onde há o adultério, a fornicação, tudo isso. Mas eles vão dizer, então não vale a pena casar. E aí o Senhor vai dizer que nem todos são chamados a casar. E aí ele vai exortar ilustrando com a passagem do eunuco. E essa passagem a gente costuma dizer que é uma passagem para a vida consagrada, porque algumas pessoas foram chamadas a essa vida consagrada e que têm essa graça de viver essa vida celibatária. E aqui ele vai dizer, há eunucos que nasceram assim, há pessoas que nasceram já e não puderam viver essa fecundidade e que talvez o Senhor já convida, né, uma vida celibatária, ou talvez entenderem o seu mistério, por que que não viveram essa relação, né, de fecundidade, de
de relação com o outro. Depois ele vai dizer alguns que foram feitos pelos homens, e aqui a gente vai falar da circuncisão, vamos falar da questão, né? Talvez pessoas que se tornaram estéril, que não puderam viver a fecundidade, e que é chamado, talvez, a entender essa condição que ele vive. Não que ele vai ser celibatário, mas que, de uma certa forma, ele não vai poder viver essa fecundidade na carne. E há outros que escolheram não viver uma fecundidade na carne, mas viver uma fecundidade espiritual, por causa do reino, se tornaram celibatários e que vão viver essa graça, né, espiritual com o Senhor. Então ele vai nos exortar e vai fazer uma leitura também, dizendo, né, existem condições e condições. E isso só pode ser compreendido aqueles que de fato, né, buscarem Deus a entender o seu chamado e a sua vocação. Por isso que o Senhor vai dizer, né, quem tiver capacidade para compreender, que compreenda. Então neste dia peçamos a graça de compreender os mistérios de Deus, a sua pedagogia com cada um de nós. Então, nessa sexta-feira, que é esse dia de oração e intercessão, peçamos essa graça de entrar na escuta de Deus, de compreender a sua pedagogia e o seu chamado com cada um. Que Deus os abençoe.